texto de hoje eu pensei, tinham duas epígrafes que eu coloquei, que elas estão aí nas folhinhas de vocês, e eu comecei a numerar e agora vai ficar mais fácil, que é a número 1. Gostaria que vocês sublinhassem, porque ela é fundamental e vai orientar a minha fala de hoje. Que é, e aí nesse sublinho que vocês vão fazer, que vocês sublinhem uma palavra específica. A seguinte: nenhum crítico, tá todo mundo aí? Põe em dúvida a força que tem a tendência à hereditariedade, tendo por crença fundamental que semelhante produz semelhante. Então tem duas palavras aqui, tendência e semelhante. Existe uma tendência de hereditariedade que não é a produção de igualdades. Isso o Darwin já anuncia no início da origem das espécies. Tem uma tendência que produz variedades e ele usa essa palavra aqui, que é semelhante. E semelhante não significa igual. É fundamental a gente guardar isso. E a outra citação que eu coloquei de epígrafe, está no outro lado da folha, é a número 19. Que é de um autor que tem um livro chamado Darwin contra Darwin, que é de onde eu tirei, que ele fala que Darwin está muito mais interessado no desvio do que na derivação. Que a gente vai falando que conforme as espécies vão descendendo, elas vão variando e vão derivando das anteriores. Pequenas alterações vão surgindo. E esse filósofo francês sustenta que o Darwin não está interessado em como as espécies derivam, mas como elas se desviam. E essa palavra é importante também que a gente vai usar hoje. Bom, eu leio, mas eu interpreto, então fica mais legal. Bom, hoje eu espero que a gente possa sair daqui minimamente, pensando no Dia dos Namorados e tal, apaixonados por alguns recursos conceituais que da obra de Darwin que contribuem para a gente ressignificar essas noções de patológico que norteiam a nosografia. Nosografia é o nome que a gente dá para as doenças mentais, para as descrições das doenças mentais. Né? Então, por exemplo, psicose, transtorno bipolar tem um conjunto de sinais que são ditos e esses sinais a gente entende, então, eles como pertencentes a uma nosografia específica. Como vocês sabem, esses seminários têm a intenção de estabelecer novas possibilidades de significação para os fenômenos humanos considerados como desviantes. Acreditamos que não basta criticarmos, isso é uma coisa que a gente já vem argumentando nos encontros anteriores, uma certa crítica ao aumento no contemporâneo que a gente percebe dos diagnósticos, o aumento do uso de medicamentos, o aumento da indisciplina e da violência escolar, o aumento de transtornos invasivos do desenvolvimento. A gente tem esse tipo de discurso no campo da psiquiatria e da medicina, e a gente geralmente atribui isso a certa ignorância ou incapacidade dos profissionais e dos teóricos que estão falando sobre os fenômenos da infância, os fenômenos da família, como estamos vivendo um tempo de grandes psicopatologias surgindo. Segundo entendemos aqui, é preciso que nos debrucemos sobre as bases implícitas, ou seja, as formações discursivas, os entendimentos ideológicos que são subjacentes e que servem de fundamento primeiro às compreensões de qualquer desvio como patológico. A gente precisa entender qual que é a natureza teórica que faz com que a gente entenda o desvio como patológico, porque isso é um fato situado historicamente. Nem em todos os momentos da história determinados fenômenos são considerados como patológicos. Né? A gente tem grandes trabalhos do Foucault, que são famosos, como História da Loucura, que vai mostrando como a loucura tem pontos específicos que ela escolhe. Algumas manifestações são loucas em determinadas épocas da história, e em outras épocas elas não são loucas. Isso faz a gente questionar, será que a loucura existe afinal? Investiguemos então as raízes epistêmicas, as raízes do conhecimento, os discursos médicos, psicológicos, pedagógicos, que fornecem crivos, então, critérios para estabelecer o que é conforme e o que não é. E eu uso essa palavra, conforme, propositalmente, pois ela se vincula ao que procuramos sustentar ao longo dos encontros anteriores. Conforme,
Lembra algo que está de acordo com uma forma, que respeita critérios previamente estabelecidos do que é a forma. Então, o conforme, as coisas são conformes ou não, elas não estão próximas dessa ideia de semelhante. Né? Quando uma coisa tem que estar conforme, ela tem que estar igual e não semelhante. As palavras-chave que temos utilizados para definir essa forma, ela é geralmente entendida como natural. Então, o conforme é o que a natureza nos dá. E isso a gente vai encontrando nos discursos da biologia, que a gente já viu. O que é e o que não é atribuído como pertencente à natureza humana seria o que nos fornece critérios de validação do patológico ou não. Então, a gente ia vendo nos encontros anteriores, que a gente ia percebendo que tem uma definição do que faz parte da natureza humana, e aí, a partir disso, eu vou estabelecendo critérios. Os corpos devem se comportar de tal ou qual forma, as mentes devem pensar de maneira específica, a fisiologia deve respeitar leis naturais que os cientistas encontram nos laboratórios. Mas quando olhamos para a complexidade da vida, para os fenômenos desviantes e pulsantes, como uma criança que se agita, um artista que subverte, uma massa de pessoas que questiona, o corpo que não quer aderir à nossa linguagem padrão, ou quando olhamos para aqueles que não sabem a tabuada de cor ou a fórmula da água, tudo isso, vemos como tais fenômenos têm o poder de ensinar que a vida não é organizada e perfeita como gostaríamos que fôssemos, como gostaria que fosse. Esses desvios no percurso vão mostrando, então, que a vida é um pouco mais complexa do que uma ordem que deva ser estabelecida e cumprida dentro de um critério fisiológico. Então, parafraseando Canguilhem, que eu acho que foi falado há 3 semanas atrás, a monstruosidade, a singularidade, o desvio questionam a suposta ordem da vida, que a gente imagina que ela tem, e problematizam as leis da natureza encontradas pela pesquisa científica. Questionam é a palavra. Por isso que utilizamos a palavra insurgência, que pensamos que o patológico pode ser lido como uma insurgência, que significa algo que questiona a ordem dos fatos, subleva-se, proteste, resiste à suposta ordem natural das coisas, que a gente entende como as leis da fisiologia, da psicopatologia. E aí, quando a gente lê a história da loucura, o nascimento da clínica, o normal patológico, esses textos, vemos como as intervenções terapêuticas sempre se construíram a partir de uma ideia de normalidade, daquela curva do normal, que a gente viu, que eu desenhei, bem bonito no quadro, criam critérios de validação do que seria, então, do que deveria ser adequado ou não. Seja através da observação de constantes, então, comportamentais, né, um corpo que deve se comportar constantemente de alguma forma, ou fisiológica, ou na análise comparada que a gente faz entre determinados grupos sociais, então a gente imagina que tem uma organização disso. Né? Por exemplo, como que as crianças de 5 anos se comportam, as de 6 anos se comportam, as de 7 anos se comportam. A gente vai estabelecendo uma certa ordem e isso está o tempo inteiro presente na construção do conhecimento sobre o patológico. Né? E aí, disso resulta sempre uma ideia de que o ser humano é o ápice da genialidade, da complexidade da vida. Hoje nós vamos ver que como em Darwin reside uma potência conceitual para a gente situar o desvio e o patológico como uma oportunidade, como uma problematização da ordem da vida. E a gente vai fazer isso se restringindo a um único texto do Darwin, que é A Origem das Espécies. Darwin tem muitos trabalhos, A Origem das Espécies é um texto, tem umas 700 páginas, a gente vai trabalhar os 3 capítulos iniciais dele. Tem muita coisa que dá para ser extraída dali. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Bom. Vocês devem lembrar mais ou menos da história do Darwin? Alguém tem familiaridade assim com isso? Não foi? Tal. Acho que eu coloquei aí no papel, aí nos 4 eventos importantes da obra do Darwin. Né? Mas o Darwin nasceu em 1809, que é no mesmo ano em que o Lamarck publica o livro mais famoso dele, que é a Filosofia Zoológica.
esse trabalho que vai mostrar, é um trabalho inaugural na história das ideias, porque ele vai entrar naquela briga, que a gente viu mais detalhadamente na semana passada, entre as espécies são fixas ou mutáveis. Elas se transformam ou são as mesmas desde que Deus criou o mundo, que era esse o debate que o Lamarck tentava sustentar. E para o Lamarck, é um dos pioneiros em dizer que as espécies, os seres vivos, eles se transformam, eles não são fixos. O Darwin nasceu nesse ano. Em 1931, ele partiu como naturalista a bordo de um navio chamado Navio de Sua Majestade, Beagle, ao redor do mundo, e passou muito tempo aqui pela América, atracou no Rio de Janeiro, Rio da Prata, fez um caminho bem interessante, assim. Esse navio tinha a função de cartografar, enfim, coisas do Império Britânico que estava, enfim, querendo mapear ali o espaço. E o Darwin, bem jovem, assim, ninguém queria se meter num barco nessa época para viajar ao mundo, a possibilidade de você morrer ainda era relativamente alta, assim. E aí o Darwin foi. E aí tem um texto dele que está logo na primeira página, que é uma referência a essa viagem que ele fez, e essa viagem foi muito importante para o Darwin, porque foi através dela que ele conseguiu perceber, viajando o mundo, em 1839 ele publicou, mas ele foi em 31. Em 1931, entre 1931 e 1936, ele ficou 5 anos num barco atracando e viajando o mundo, deu a volta. E o que chamou a atenção dele eram duas coisas. A distribuição, as formas vivas, que eram muito diversas, e que elas pareciam ter alguma relação ecologicamente com o ambiente em que elas estavam vivendo. E assim que ele começa A Origem das Espécies, fazendo referência a esse livro. Assim que ele viajou, ele escreveu várias notas, vários cadernos, e esses cadernos são... eles estão acessíveis, você consegue consultar eles pela internet, são, sei lá, 1.000 páginas, 2.000 páginas. E já assim que durante a viagem, ele praticamente escreveu A Origem das Espécies. Ele tinha o trabalho pronto. Então, quando ele publica Viagem do Naturalista ao Redor do Mundo, em 1939, ele já tinha as ideias de transformismo e tal praticamente esboçadas. As coisas estavam mais ou menos... Sim, já tinha tido a sacada. Ele foi trabalhando no texto, mas foi resistindo, foi aprimorando e foi resistindo a publicar por medo de repressões, porque ele estava de fato mostrando, estava ficando cada vez mais evidente para ele, conforme ele também ia coletando coisas de outras pessoas, que as espécies eram mutáveis, que elas se transformavam. E só em 1959, 30 anos, né, ele publicou. Mas ele não ia publicar em 1939, em 1959. Vocês sabem por que ele resolveu publicar? Wallace. Um cara, quando chegou nas conclusões, estava chegando às conclusões que ele já tinha chegado há uns 20 anos atrás, assim, juntos. E aí o Darwin, e o Wallace mandou para o Darwin, porque o Darwin ficou meio famoso com A Viagem do Naturalista ao Redor do Mundo, ele já era meio conhecido. Na verdade, o Darwin sempre foi... Esse nome já era conhecido antes do Darwin ser famoso, porque ele era neto de um naturalista famoso chamado Erasmus Darwin. Então, enfim, ele já tinha um certo nome e tal, pelo menos um sobrenome. E aí o Darwin, ele se apressa e escreve muito rapidamente o livro, e A Origem das Espécies sai imediatamente, assim, porque ele já tinha... o livro estava pronto, né? Não pronto, ele dá uma trabalhada nele, publica um memorial, uma comunicação em parceria com o Wallace nessa época, um pouquinho antes de publicar A Origem das Espécies, dizendo que os dois tinham chegado em conclusões parecidas e tal. Tem nuances interessantes entre o trabalho dos dois, e talvez a principal delas é que para o Wallace a seleção natural não se aplica à espécie humana. Para o Darwin ela se aplica. Muito embora, na Origem das Espécies, o Darwin não fala do ser humano, ele só está falando das espécies animais, ele não comete esse risco, assim, que ele pode cair em falar que o ser humano, enfim, ele é mutável. E aí?
Aí ele publicou em 1859 A Origem das Espécies, como está ali no esqueminha de vocês. E aí, como ele foi sentindo 12 anos depois, que já estava meio aceito a ideia dele, aí ele, pé na jaca, publicou um que já era explícito, a descendência do homem com relação ao sexo. Então, assim, já não tinha mais nenhum problema em falar que o ser humano era, como os outros animais, estava submetido às mesmas leis. Isso foi um impacto muito, muito sério. E aí, no ano seguinte, ele publica A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais, que é um texto que só está trabalhando com a questão das emoções e tal, que é bem legal, é bem divertido. Tem vários desenhos, ilustrações de pessoas expressando as emoções e de animais expressando as emoções, e ele vai fazendo estudos comparados sobre isso. Então, mais ou menos acho que o contexto da obra. A ideia central de Darwin resulta no fato de que a diversidade biológica, portanto, a diversidade das espécies, das formas vivas, mas também a diversidade entre as formas, né? Olhamos para nós nessa sala, né? Essa diversidade, se dá a partir de uma espécie de conflito e de adaptação que o indivíduo vai estabelecendo com o meio, que ele chamou de... Qual é a grande palavra, a grande expressão darwiniana? Seleção natural. Isso aí. Então ele chamou, explorar esse quadro grande, seleção natural. Então a seleção natural é a chave, sim, foi entendida como a chave é por causa da seleção natural que as espécies se transformam. Já vou explicar com calma. A mudança, o caminho para a diversidade das formas vivas se dá então a partir de uma variação, de um desvio aleatório das espécies conforme elas se reproduzem ao longo de sua história filogenética, ou seja, ao longo de toda a história da espécie. Quando nasce um indivíduo, quando tem uma prole de cães, não sei, tem vários cães, mas eles não são iguais, né? Eles têm pequenas mudanças. Uns têm uma boca diferente, mais adaptada, outros mais adaptada não, uma boca maior. Outros têm uma boca menor, outros têm patas de um jeito específico. Pequenas variações vão acontecendo a cada geração. Conforme esses seres vão existindo na natureza, algumas dessas adaptações vão ser úteis para que eles permaneçam vivos. Que eles consigam se alimentar mais, que eles consigam brigar por alimento ou que eles consigam fugir de um predador. Então, esses animais, por eles terem essas características, eles vão conseguir se reproduzir e, consequentemente, eles vão fazer uma descendência a partir dessa pequena variação. Já os animais que têm pequenas alterações na prole, eles não vão ser capazes de dar continuidade à vida. A vida não, a essa forma, a essa existência. Então, a causa das variações, ela se dá por uma questão aleatória. Não é porque o indivíduo, conforme o Lamarck previa, tem uma intencionalidade de aprimoramento inerente ao ser. Como se Deus tivesse dotado o sujeito, o organismo, a tentar se aperfeiçoar. Ele simplesmente nasce com uma variação que é um acidente, essa variação. Ela é simplesmente desviante. E pode acontecer que esse desvio seja vantajoso para o indivíduo. Então, pensar nos insetos que nascem de muitas cores. E eles vivem numa região que a cor predominante é o verde. Quais estarão mais suscetíveis a serem captados pelo predador? Os não verdes. Então, aí você consegue perceber que alguns animais que têm essa variação do verde vão se preservar mais e são esses que vão continuar a história dessa espécie. Esse é o princípio de seleção natural. Deu para compreender? Assim? Tranquilo? Bom, e aí tem a origem das espécies. Eu trouxe ele aqui, não sei onde eu coloquei. Alguém já teve um contato com o livro? Assim, já? Nunca peguei. Nunca pegou, né? Ele tem, vocês conseguem acessá-lo a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta edição, que são as que foram alteradas pelo Darwin ao longo da vida dele, na internet, assim. E tem muita versão, muita tradução e tal. Elas geralmente não são muito boas. Mas é bem fácil de acessar esse livro. E ele recebeu 6 edições.
E o Darwin ia revisando conforme ele ia recebendo as críticas. Assim. A primeira versão ela é bem menor que a última já tem muitos argumentos e tal. E a primeira edição é mais assim, eu estou afirmando isso, ele é mais incisivo nas ideias. E aí conforme ele vai dando mais poder à seleção natural. Conforme ele vai publicando novas edições, ele vai tirando o peso da seleção natural para atribuir outras coisas, outras leis concorrentes da biologia que poderiam causar alteração das espécies, como a lei do uso e do desuso, que mais? A herança de caracteres adquiridos, então você adquire você fica fortinho e aí a sua geração vai deixar você fortinho. Tipo, se você vai para academia, por exemplo. Eu acho que eu dei esse exemplo semana passada. Esse tipo de lei assim, era avaliado e o Darwin considerava ele também como resultante da transformação das espécies. Mas a contribuição mais original do Darwin é essa ideia de seleção natural, porque ele mostra que a variação é algo sumamente importante para que você tenha a oportunidade de um indivíduo começar a sobreviver em determinado meio. E essa obra, A Origem das Espécies, tem 15 capítulos. E é bem engraçado porque ele não fala nem um pouco de Lamarck ao longo da obra, na primeira edição. Não está nem aí para o Lamarck. Já era enterrado para ele. Mas aí as pessoas falam, não, mas tem um cara que já falou isso antes. E tal. Daí nas outras edições ele vai inserindo o Lamarck. E tal. Bom, e por que a ideia de variação então é um ponto importantíssimo em sua obra? Variação. As gerações sempre vão variar e sempre vão ter variações a partir das descendências. Ele inicia o primeiro capítulo do livro, ele fala dessa incessante variação das espécies no estado doméstico. Depois, no segundo capítulo, ele vai olhar como as espécies variam no estado natural. Estado doméstico, essas espécies que são criadas, né? O gado, alguns cães, a soja, o trigo, a aveia, essas espécies vegetais também, mesmo depois de elas estarem, isso é uma observação importante que ele faz, que mesmo depois de elas estarem domesticadas há muitos anos, há muitos séculos, desde relatos que você encontra lá no Egito antigo, elas ainda continuam nas reproduções variando. Elas ainda continuam tentando escapar dessa forma que a partir da seleção artificial se conseguiu fazer. Aí depois ele vai falar no outro capítulo sobre a luta pela existência e só no quarto capítulo ele fala da seleção natural e tal. Ou a sobrevivência do mais apto. Enfim, aí tem todo um debate com relação à origem das espécies, com relação às leis que causam essas variações. Por que os seres variam e como eles variam? Como é que eu posso saber que tipo de variação vai ter? Isso o Darwin estava especulando há muito tempo e não conseguiu encontrar. E a gente sabe de um cara que estava pesquisando a mesma coisa das causas das variações e já tinha concluído isso paralelamente. Vocês sabem quem? É aula de biologia de cursinho, Débora. Mendel. Olha só, a pessoa está no cursinho aqui, ó. O Mendel já estava tentando fazer cálculos estatísticos a partir do cruzamento de ervilhas para prever certas variações possíveis. Mas o Darwin não chegou a conhecer o trabalho. Mas aí tem uma coisa legal aqui, assim, que é o título do livro, que é A Origem das Espécies. Tem duas coisas nesse livro que o Darwin não trabalha, que é a noção de origem e a noção de espécie. São duas noções que ele desconstrói e que ele não se interessa muito, assim. Já vai ver por quê. Ele não oferece grandes debates ao longo do livro sobre qual seria a origem e sobre o que seria uma espécie. Na realidade, o conjunto dos argumentos do Darwin mostra que não há como se estabelecer uma origem, tampouco se estabelecer uma definição precisa de espécie. Percebamos como isso é importante porque a gente quer visualizar ao longo desses seminários. Nada a ver isso aqui.
Darwin ele tem um insight muito interessante para pensar a causa dessas variações. Então, ele não está pensando em resgatar uma origem histórica, qual teria sido o primeiro ser e a partir de onde a gente veio. E também ele vai tentar desconstruir essa ideia de o que é espécie. Mas o que faz ele pensar? Ele faz uma distinção, então, para pensar a causa das variações. Ele observa que os animais domésticos apresentam uma variabilidade muito maior que os animais selvagens. Vamos dar o exemplo dos cachorros, os cães domésticos, que nós conhecemos, muitos de vocês devem ter. Eles são muito distintos as variedades de cães, né? Tem cachorros que têm muitos pelos, tem cachorros que não tem nenhum, que tem patas de um jeito, outros que não conseguem nem respirar, né? Como é que aquele cachorro que é horrível? Você vê o cachorro, parece que ele está morrendo, assim, porque esse animal, ele não sobreviveria em estado de natureza. Ele foi construído a partir de uma seleção artificial. E a gente vai entender o que é seleção natural a partir do momento que a gente compreende o que é seleção artificial. Os animais domésticos, segundo Darwin, foram desenvolvidos sob condições de vida menos uniformes e diferentes daquelas às quais têm sido expostos seus ancestrais selvagens. Isso é citando Darwin. Então eles foram... O que são essas condições de vida menos uniformes? São aquelas que os criadores, os proprietários de animais, vão selecionando determinadas características até conseguir fazer com que o bicho chegue àquele estado que ele quer que ele chegue. O trabalho dos criadores de animais e de vegetais baseados na seleção artificial de determinadas características desses seres orienta propositalmente, então, a reprodução de animais com características que interessam a esses criadores. Seleciona-se, por exemplo, as galinhas que produzem mais ovos, o gado que é mais dócil, o cão que apresenta as características desejadas. Mas, novamente, o que chama mais a atenção de Darwin é que, mesmo nesse estado doméstico, as variações ocorrem ininterruptamente ao longo de todas as gerações animais. Mesmo aquelas que são domesticadas desde os tempos imemoriais, elas apresentam variações na descendência. E aí, o Darwin falando isso textualmente, é a citação número 4, ali, que eu coloquei para vocês. Não há registro de qualquer espécie variante que tenha perdido essa condição de variar, de capacidade de variação, sob o cultivo ou criação doméstica. As plantas que cultivamos desde os tempos imemoriais, como o trigo, eventualmente ainda produzem variações. Nossos animais de mais remota domesticação ainda são suscetíveis às modificações e aperfeiçoamentos rápidos. Trata-se de um fenômeno inegável, portanto, variações sutis. Nada continua, nada é perene ao longo da história filogenética das espécies. Ao longo do tempo, as variações sutis surgem ao lado de variações monstruosas também, como as anomalias que afetam alguns indivíduos entre vários outros. Mas, dada a presença de tais variações sutis ou mais radicais, Darwin então considera que, citação número 5, não se pode estabelecer uma linha concreta de limite entre as monstruosidades e as variações normais. De todo modo, há que se considerar que as raças de determinadas espécies domésticas, por outro lado, às vezes apresentam alguma característica que antes se diria monstruosa. Ou seja, as características, qual que é o termo que eles usam? Espécies domésticas que a gente tem hoje, esses elementos que a gente apreciaria hoje em determinados animais, em algum momento eles foram bizarros. Aí o ser humano, ao longo do tempo, vai realizando a seleção acumulativa a partir de pequenas variações, então, aleatórias que a natureza vai fornecendo. Nesse sentido, dessas pequenas variações, anomalias e monstruosidades, que o Darwin está muito interessado. Ele está interessado no desvio, no imprevisto, dado que é nele que ele visualiza a causa da diversidade da vida, bem como nele que ele situa a impossibilidade de estabelecer com precisão o que é uma espécie e o que é uma variedade. Ninguém seria capaz, citação 7, ninguém seria capaz de imaginar
que nossas produções mais seletas teriam um dia surgido de forma súbita, mediante apenas uma variação sofrida pela espécie primitiva. Então vejam como Darwin coloca em igualdade o que seria uma variação, um desvio de uma forma, para o que chama de produções mais seletas. Ele coloca essas duas coisas, em paralelo. Depois de um tempo em que se atingiu a espécie a que se quer chegar, pensando na seleção artificial, porque o Darwin, eu comentei brevemente semana passada, ele ia em feiras, exposições de animais, que ainda hoje se fazem em algumas cidades, né? Tipo, festa do morango, aí você vai lá e tem os morangos premiados, que é mais fino, mais comprido, mais vermelho, mais doce. Ele ia nessas feiras e via que tinha uns anúncios, assim, transformos sua criação de patos, sei lá, bicolor em patos de uma cor. Vou mudar o bico do seu pato 2 centímetros, porque eles iam fazendo esse tipo de seleção artificial. Aí depois de um tempo, Darwin observou que se atinge a espécie, que o ser humano atinge a espécie que se quer chegar, os produtores então apenas suprimem os exemplares desgarrados do tipo ideal que se estabeleceu previamente. Isso não significa, assim, que quando se chega a uma variedade ideal, deixem de ser produzidas novas variedades, dado que a aleatoriedade e a continuidade da variação da natureza é um dado irrefutável e primordial para o argumento dele. Ora, isso impacta muito no nosso plano de trabalho aqui, nesse seminário. Uma vez que a psicopatologia, bem como as noções de saúde, de comportamento psíquico, comportamento biológico, social, devem respeitar o modelo estabelecido, esperado, conforme uma espécie de seleção que a gente constrói desses modelos. Fazendo uma extrapolação talvez um pouco grosseira, né, na vida prática a gente segue fazendo essas seleções artificiais. Toda aluna. Seleciona-se a melhor forma, então, de aprender. Seleciona-se a melhor forma de movimentar o corpo diante de um determinado contexto, a escola, a família, a rua, a igreja, os seminários do psicopatológico enquanto insurgência. Vocês estarem se comportando assim foi um processo de seleção artificial que foi feito desde depois que vocês nasceram, que foi punindo alguns determinados comportamentos, e daí a gente começou a aprender a respeitar determinadas autoridades atribuídas, né? Ninguém levanta a voz enquanto eu falo. Uma pena. E o que a gente faz então, se vocês levantarem a voz, vocês são selecionados? Joga-se o desgarrado, chama a coordenadora, né, pedagógica. Joga-se o desgarrado, o que não contempla, o que não está contemplado nesse modelo que a gente chegou. Mesmo assim, mesmo que a gente tenha chegado a um tipo ideal de movimentos, a aleatoriedade das formas vivas, dos comportamentos, das formações psíquicas e subjetivas não cessam de irromper, de dizer não à ordem da vida que a gente acredita ter colocado. É como se as manifestações vivas fossem insurgências, contestação ao que está artificialmente selecionado. Tem uma música do Belchior, que eu não posso deixar de citar, chamada Divina Comédia Humana. Vocês conhecem? Vale a pena. De algum modo, depois vocês podem ouvir em casa, ela está citada aí, mas ele apresenta uma espécie de existência que está sempre em confronto a uma ordem estabelecida. E que viver a comédia humana onde nada é eterno, né? Onde essas experiências, essas formações da vida se movimentam. Bom, logo no início, então, daí o Darwin passa para o segundo capítulo, isso ele estava falando de seleção artificial. Aí ele vai passar para o segundo capítulo e vai fragilizar um pouco as noções, então, de variedade de espécie. O termo espécie... Alguém pode ler? Aí eu tomo uma água, é a 9, número 9. O termo espécie traz em si o conceito desconhecido do autor criador distinto. De maneira semelhante, é difícil definir o termo variedade. Todavia, esse termo implica quase sempre a ideia de
descendência comum, ou também as chamadas anomalias ou monstruosidades, mas essas são apenas gradações das variedades. Vocês percebem, então, que o Darwin quer refutar a ideia de espécie, porque parece que quando eu defino espécie, então, determinado ser é assim, eu estabeleço todos os critérios que dizem que é uma espécie, eu circunscrevo determinada organização viva e digo que ela é espécie. Quando eu falo isso, parece que eu estou dizendo que existiu um ato criador distinto. Essa frase do Darwin está fazendo referência aos naturalistas com quem ele está brigando, que estão falando que Deus criou formas específicas. Criou uma mosca, criou um grilo, criou um urso, criou um ser humano, uma espécie humana, criou um chimpanzé, e que as espécies estão aí fixas desde todos os tempos. E aí quando você vai percebendo que, na verdade, quando você vai, e isso todos os naturalistas da época meio que concordavam, mas não assumiam, quando você vai refinando e olhando cada ser com detalhe, você vai começando a ter dificuldade de estabelecer o que é uma variedade, o que é uma espécie, o que é um gênero no campo da biologia. A relativização das anomalias é anunciada nessa citação, valorizando seu papel na produção de formas distintas da diferença entre as espécies de vida. Ressalta, além disso, que não existe produção de igualdade, mas sim produção de semelhanças. Citação 10. Quem vai ler? Se o Jefferson quiser ler de novo. Ninguém pode supor que os indivíduos de uma determinada espécie sejam absolutamente idênticos, como se tivessem sido fundidos em um único modo. As diferenças individuais são muito importantes para nós, uma vez que fornecem sugestões do que poderia ser acumulado por meio da seleção natural, de maneira idêntica ao que se dá na seleção feita pelo homem, que pode acumular, em alguma direção, as diferenças individuais de suas produções domésticas. É bom lembrar que os especialistas em taxonomia não querem admitir a ocorrência da variabilidade no que diz respeito às características efetivamente ditadas. Então ele vai trazendo vários elementos que de alguma forma eles são repetitivos ao longo do livro e que, enfim, estão um pouco repetitivos aqui no meu argumento. Eu fiz um mapeamento esses tempos de como das passagens da origem das espécies que o Darwin faz referência à variedade, espécie, que isso é meio difícil de situar, que as coisas são simplesmente cada um é cada um, sabe? Que eu não posso fazer um agrupamento. Existem muitas, assim, eu tenho a impressão que eram em torno de 25, e isso tudo concentrado na primeira parte do livro, quando ele está dedicado a isso, tentando relativizar esse argumento. E aí no final ele vai falando dos especialistas em taxonomia. Se lembra, naquela folha do primeiro dia lá tem a taxonomia, né? Tô com medo de falar porque você é uma pessoa da biologia. Vocês são da biologia, por acaso? Nossa, agora eu devia ter sabido disso no início. Então você tem a taxonomia toda estabelecida, né? Como é que ela vai funcionando e tal. E aí o Darwin escreve isso textualmente, falando dessa dificuldade dos taxonomistas de assumirem o que a realidade mostra, né? Que as coisas não têm como você enquadrar dentro desse tipo de classificação. E tem outro aspecto aqui que é legal, que não vou falar sobre isso, que é você olhar as variações e pensar nelas como sugestões do que pode ser o passado, que é quando você vai fazer uma arqueologia de como foi a história da humanidade. Isso é um outro tema que vai levar muito tempo para a gente abordar e que a gente vai acabar trabalhando mais com o Freud, como isso é incorporado pelo Freud quando ele vai falar dos mitos originários, do parricídio, totem e tabu, essas coisas todas. Bom, acho que essa fala, esse texto que a gente acabou de ler do Darwin, congrega o que vínhamos apontando nos últimos encontros, tanto com relação à problematização da taxonomia e em como esta entra em contato com os usos da nosografia médica, tanto quanto valoriza a diferenciação, o Darwin valoriza a diferenciação, o desvio, entendendo neste um princípio fundamental para a explicação da origem das espécies. Apesar de ele não falar da origem como
um ato inicial primeiro. Espécies cujo termo ele mesmo passa páginas desqualificando e dando exemplos da dificuldade em estabelecer uma espécie, concluindo que, citação 11, o Jefferson está dando um tempo, está dando oportunidade, mas você vai ser selecionado. Você vai ser selecionado. Vou ler. O termo espécie é uma palavra muito conveniente aplicada arbitrariamente a um grupo de indivíduos muito semelhantes entre si. Espécie não difere muito de variedade, palavra aplicada às formas menos distintas e mais instáveis. Esse último termo, em relação às pequenas diferenças individuais, também é aplicado arbitrariamente por simples conveniência prática. Meio mais do mesmo do que a gente acabou de ler ali. Essa dificuldade deve-se, então, à transmutação das formas vivas, sua incessante variação lenta e gradual. Aí uma outra passagem do Darwin, que é a número 12. O que queremos mostrar é que onde se formam muitas espécies de um determinado gênero, muitas ainda estão se formando e isso ainda continuará ocorrendo. E aí, mais adiante, ele é mais explícito ainda, é totalmente indefinida a soma de diferenças consideradas como necessárias para definir como espécies duas formas muito próximas. Bom, a partir da prerrogativa de que as espécies variam conforme se reproduzem e que, portanto, dado o incessante movimento de variação ao longo da história filogenética, não é possível definir uma espécie. E Darwin insere os termos daí em seguida no argumento do livro que deixaram ele que ficaram mais famosos, que é o da luta pela existência e o da luta pela existência, sobrevivência e da seleção natural. E aí ele vai comentar isso, que ele vai fazer uma crítica ao próprio termo luta que ele usa, que ele pega emprestado de um outro autor da época. O Spencer, agora eu vou confirmar com vocês, se não tiver dúvida. Que, enfim, quando você tem essas variações numa prole, numa ninhada lá de determinados animais, eles vão competir, porque se você observar, se todos sobreviverem, o mundo não teria como dar conta de alimentar toda essa gente. Daí ele usa um outro autor lá, que é o Malthus, que vai falar da progressão da população e da disponibilidade de recursos, né, alimentares e tal, que, enfim, a coisa tende ao fracasso. E que, na verdade, o fato de os animais não sobreviverem todos e essas pequenas variações acabarem selecionando os que são mais aptos, acaba ocorrendo uma espécie de luta por pela existência. Mas aí o Darwin é muito problematizado por isso, porque as pessoas leem na época e acham que essa luta é uma coisa, um ímpeto que está no sujeito e que tem uma subjetividade, que quer lutar pela existência. Quando o Darwin fala, não, é simplesmente assim, variou, teve uma pequena alteração fisiológica ou instintual, e essa adaptação vai fazer com que ele ganhe a competição com os demais. E não que ele necessariamente queira ser um mestre do UFC e tal. Então, ele comenta, no final da citação 14, é esse princípio por meio do qual toda variação, por menor que seja, deve ser preservada, uma vez que seja útil para o indivíduo. Denominei, então, o princípio de seleção natural com o propósito de ressaltar sua relação com a capacidade humana de seleção. Ele está falando, então, seleção artificial com a capacidade humana de seleção, se referindo à seleção artificial. E assim, natural, no sentido de que está na natureza, que faz parte da ordem das coisas. Que não é algo que é conduzido por um sujeito, por um ser humano, racional, e que pensa, que quer conduzir, construir formas. Ela é simplesmente feita por uma série de acasos aleatórios e tal. Isso é muito complexo para a época, para a galera entender. Até hoje, na verdade. Isso de você entender que as formas da vida são... A gente é o que é e os seres são o que são pelo acaso. Porque simplesmente deu uma variada lá. E que não tem ninguém conduzindo essas variações. Nenhum ser supremo, superior. Então. E aí uma coisa legal que eu acho bacana que ele fala, com relação ao termo luta, o termo luta pela existência, daí ele ressalta que a natureza é meio falso, isso de pensar a natureza como algo bonito, que tem uma harmonia, que os animais e tal. Isso é um discurso muito presente. Aí, citando Darwin, não imaginamos que as aves que cantam alegremente,
ao nosso redor vivem geralmente de insetos. O que elas estão fazendo? São assassinas, essas árvores. Ou de sementes. E que assim estão constantemente destruindo a vida. Não sou eu que estou falando isso. Sou eu. Está aqui, ó, 1859. Bom, aí no capítulo 4, ele vai apresentar então o conceito de seleção natural ou sobrevivência do mais forte. E aí ele vai apresentar esse diagrama que vocês têm aí. E quando a gente vai ler os livros dos naturalistas da época, quando você vai fazer história, tem um livro que saiu antes do Darwin chamado Vestígios da Criação. Vocês aprendem a história do evolucionismo, assim? Sim, só que a gente está ainda no terceiro período, então a gente acabou ainda não tendo contato com isso. Entendi. Mas, querendo ou não, a gente tem... Curiosidade. Mas, tipo, não tem, assim, uma coisa que mostra os detalhes da época em que a coisa foi feita. Mas deve ser muito rápido, assim. Porque tem um livro publicado, Vestígios da História Natural, de 1843, que defende um pouco que as espécies se transformam. Porque o Lamarck, ele era francês. E os ingleses não estavam muito afim de saber o que os franceses estavam fazendo, e os franceses não estavam muito saber o que... Então, ele não causou tanto impacto na Inglaterra. Mas esse livro, Vestígios da Criação, ele defende que as espécies são mutáveis. E quando ele foi publicado, o Darwin concordava com o livro, em muitas coisas dele. E aí, como ele foi, enfim, rechaçado, ninguém quis, ele adiou mais a publicação. E aí, nesse livro, como outros livros manuais de naturalistas, de zoologia da época, tem muito desenho, muita figurinha e tal. E, na Origem das Espécies, o único desenho que tem é esse daqui, que não tem nenhum animal desenhado. Ele é completamente abstrato. Ele é, sei lá, um algoritmo. Sei lá. Esse é o único desenho de um livro que fala sobre as variedades, sobre as formas da vida. Um livro que causou muito impacto. Isso causa muito estranhamento, assim, na época, porque ninguém entendeu, as pessoas criticaram, e ao longo de todas as publicações, o Darwin não mexeu em nada nesse esquema. Assim. Ele gostava muito disso daqui. Muito mesmo. Assim. Tinha... Bom, qual que é o papel do desvio nesse diagrama? E aí eu citando Darwin. Quanto mais diversificados estruturalmente se tornarem os descendentes de uma espécie, mais lugares estarão aptos a ocupar e maior será o número de seus descendentes modificados. Então é preciso da diferença para que não haja competição pelas mesmas coisas. Aí aqui ele mostra, né? Tem várias linhagens, que daí ele fala, pode ser uma espécie, mas pode ser um gênero, ou pode ser uma variedade. Isso também, essas frases são criticadas na época. Como é que o cara escreve um livro científico falando, pode ser isso, pode ser aquilo? Aí ele fala, isso daqui pode ser 100 gerações, mas pode ser 1000. Tipo, é muito interessante, assim, como ele tá... E ele continua com essa frase ao longo das edições. Tem um crítico que fala, como que um cara escreve exatamente isso? Pode ser 100, pode ser 1000. Então aqui é a passagem do tempo, e aqui são as linhagens. E aí você percebe que algumas que estão mais próximas, porque aquelas teriam uma proximidade estrutural, elas não conseguem progredir tanto tempo. As que estão mais distantes conseguem fazer, alimentar a geração. E o que a gente percebe aqui, então, é o papel da variedade, da variação como algo importante e motor. E, ao mesmo tempo, a variação não sendo necessariamente algo fundamental para que uma espécie continue. Você percebe aqui? Ela continua a mesma, porque não teve nenhuma alteração ambiental que fez com que ela tivesse necessidade de mudança. E o que é interessante aqui, então, a gente não tem nada de espécie, são, né, a geração A20, aqui não consigo ler que números são, né, as variações dela, e que não tem uma origem. O Darwin não está interessado, então, em saber qual que é a origem primeira, qual que é o primeiro ser. O cara que vai querer falar isso, que eu estou falando toda semana aqui, semana que vem eu vou falar, e eu ainda não falei e não vai ser hoje, é o Haeckel. Esse cara que vai fazer uma teoria que vai mostrar toda a árvore genealógica que levou até nossa beleza e perfeição. Sim, beleza e perfeição, isso que ele acredita, não sou eu. Eu até tinha notado que nas traduções do alemão, alguém aqui fala alemão? Manja um pouquinho de alemão?
como eu não sei nada, eu não anotei, eu não vou conseguir escrever aqui no quadro essas duas palavras. Mas as traduções da origem das espécies para o alemão, tem duas que são bem interessantes, que uma traduz origem, um termo em alemão, que é e ele significa origem a partir de um processo de produção da coisa, de relações que fazem com que origine algo. E um outro termo alemão, que eu só lembro o radical, que tem vários termos da filosofia, que é origem, eu acho que, não sei, acho que é Ursprung, que é a origem como a primeira. Então, para você ver como foi interpretado a origem das espécies, assim, você entender, o Darwin não está buscando essa origem primeira, primordial. Ele está buscando a origem processual, os processos que fazem com que as espécies variem. Então, a seleção natural, ela atua fortalecendo a divergência de caracteres. Citando Darwin, porque quanto mais diferentes são os seres vivos no que diz respeito à estrutura, hábitos e constituição, tanto mais probabilidades eles têm de serem bem-sucedidos na luta pela existência. E aí também que o acúmulo de modificações, o Darwin vai considerar, isso é importante, isso é muito pouco falado, não leva necessariamente a uma complexificação do sujeito. Por exemplo, o Darwin não vai falar em nenhum momento que a complexificação, que alguns animais são melhores que os outros. Ele vai falar que alguns animais que são organismos mais simples e que demandam de menos coisas do ambiente, eles conseguem viver e são mais perenes ao longo da história. E que existem algumas variações que são aparentemente regressões a estados antigos. O Freud vai se apropriar dessa ideia. Então, citando Darwin, na verdade, a seleção natural, ou a sobrevivência do mais apto e forte, não leva necessariamente a um desenvolvimento progressivo, apenas se apodera de variações que se apresentam, que são úteis para cada indivíduo nas relações complicadas de sua existência. Tem um insight legal que ele tem quando ele está com o sobrinho dele, é um insight das cobras, que o sobrinho fala para ele, eu não lembro exatamente como é que é, mas é assim, você tem lá uma casa e aí você tem cobras ao redor da sua casa. E aí você tem uma cobra que é muito agressiva, violenta e que aparece. Aí você supõe que essa cobra é a que vai se perpetuar, né? Mas quando você começa a morar ali, o que acontece? Você vai matar qual cobra? Aquela que se coloca para jogo, né? Então não é necessariamente o mais forte, isso que é alguém que tem força ou que tem essa ideia de força, né? Mas as cobras mais pacatas, mais na delas, mais buena onda, assim, elas talvez sejam as mais fortes nesse sentido. Bom, o seminário fala de Canguilhã também. E agora a gente vai entrar na parte espinhosa. Mas antes eu queria saber, tá tranquilo? Beleza? Bom, agora, e aí Canguilhã, já estou terminando, assim, já é a finalização da fala. Canguilhã vai trabalhar... Lembra que a ideia essencial do Canguilhã é: os fenômenos da vida não podem ser reduzidos, os fenômenos fisiológicos, psicológicos, sociológicos, não podem ser reduzidos a leis físico-químicas. Sempre vai ter uma aleatoriedade das manifestações da vida que a gente vai ter dificuldade para ler. E que as leis de Newton foram muito importantes, muito boas. E aí, por serem muito boas, muito bem feitas, deu a impressão que o mundo era regido por leis fixas, imutáveis e bem estabelecidas a partir do cálculo. E aí, desde a época do Linneu, que a gente viu na semana passada, já existiam médicos, e não eram necessariamente médicos, mas pessoas que trabalhavam com a saúde, que tinham uma posição contrária com relação a tanto a classificação da vida, como com relação ao que com relação a isso de reduzir a vida a leis físico-químicas. Então você tinha na medicina do século XVIII, XIX, uma disputa entre os vitalistas, que acreditavam que a vida tinha um elan, que ela não poderia ser reduzida a leis físico-químicas, e aos mecanicistas. Bom, se a gente olha para isso, sabe qual prevaleceu, qual ganhou a batalha, qual ganhou a discussão no Facebook da época. Os mecanicistas ganharam, né? Porque é a lógica que orienta as nossas medidas de intervenções terapêuticas, pedagógicas, sociológicas e tal.
E o cara importante do vitalismo, assim, se vocês quiserem dar uma lida, que é meio divertido, é o Xavier Bichat. Conhece a palavra? Bichatomia? Então, esse cara aqui, pelo nome da gordurinha. E esse cara era um vitalista. Então ele achava que as leis não poderiam ser, a vida não poderia ser reduzida a leis físico-químicas. Aí Canguilhem, analisando essas histórias, e Canguilhem tem uma posição mais próxima do que a gente pode considerar como vitalista, sugere uma alternativa segundo a qual é preciso pensar a vida, o ser vivo, o vivente, como uma organização de propriedades e não como um sistema de leis. Vou citar Canguilhem, se vocês quiserem acompanhar. É a 21. Com muita frequência, os sábios consideram as leis da natureza como invariantes essenciais, cujos fenômenos singulares, ou seja, os desvios aproximados, mais falhos, cujos fenômenos singulares constituem exemplar... desculpa, eu perdi nas vezes. É a 21. Com muita frequência, os sábios consideram as leis da natureza como invariantes essenciais, cujos fenômenos singulares constituem exemplares aproximados, mas falhos para reproduzir a integralidade de sua suposta realidade legal. Fenômenos singulares a gente pode entender como desviantes que escapam às formas que são esperadas. Num tal ponto de vista, que considera então que os fenômenos singulares são falhos, o singular, isto é, o desvio, a variação, aparece então como um fracasso, um vício, uma impureza. O singular é, portanto, sempre irregular, mas, ao mesmo tempo, ele é perfeitamente absurdo. Por que ele é absurdo? Porque ninguém pode compreender como uma lei da natureza, cuja invariância e identidade que ela dá para os fenômenos que sempre se repetem e que garante a realidade, a um só tempo, né, que ela é verificada por exemplos científicos, ela também é impotente para conseguir explicar a variedade ou as infidelidades que as variações dão à organização suposta que a vida tem. E aí tem um cara que é o pai, considerado o pai da medicina moderna, que é o Claude Bernard. (1813 a 1878), que é quem refuta os argumentos vitalistas, e que começou a construir, percebendo que sempre existia uma certa variação nos fenômenos, ele começou a estabelecer uma teoria que estabelecia um tipo ideal de sujeito, a partir do qual o médico poderia fazer a baliza do que seriam as intervenções médicas. Então, pro Claude Bernard, que é quem vai orientar a medicina hoje, a natureza tem um tipo ideal. E aí uma citação do Canguilhem, que é número 22. Se alguém puder ler. Posso ler? O obstáculo à biologia e à medicina experimental reside na individualidade. A verdade é que a biologia de Claude Bernard comporta uma concepção totalmente platônica das leis, aliada a um sentido agudo de individualidade. Estamos no direito de perguntar se o cérebro método experimental não seria um simples avatar da metafísica tradicional. Umas linguagens filosóficas aí, mas estão mostrando que existem os conceitos ideais de existência, de razão, de comportamento, metafísicos, ou seja, ideias, né? E o método experimental, que é o nome do livro do Claude Bernard, Introdução ao Estudo da Medicina Experimental, poderia ser então um avatar. Vocês devem saber o que é avatar, já viram? Bom, não é à toa que, conforme Canguilhem mostra em outro texto, conhecem o Pasteur? Virchow, sistema imunológico, o cara é responsável que descobriu a ideia do sistema imunológico. E o Claude Bernard, cara, eles são muito importantes. Pasteur todo mundo conhece, né? É um cara massa. Pasteurização, né? O poder das bactérias e tal. Acho que ele foi quem refutou a... Foi quem refutou a geração espontânea? Sim. Foi, né?
Esses caras que fizeram grandes feitos resistiram às ideias darwinistas, dada a presença nelas de uma incessante variabilidade, inserindo consequentemente dificuldades à teoria darwinista em estabelecer um tipo ideal de ser, o qual mostrasse a perfeição e a essência da vida, e a partir do qual se pudessem estabelecer terapêuticas possíveis. O que o Canguilhem vai mostrar é que o modelo de sujeito do Claude Bernard é um sujeito que as constantes fisiológicas existem de forma ideal, mas ele desconsidera o que está fora do sujeito, o meio. E quando você vai ler A Origem das Espécies, o Darwin vai ficar muito tempo nos exemplos, a partir do capítulo 5, assim, de como o meio é algo muito importante na relação, enfim, na formação de novas espécies, na continuidade de um ser ou não. É preciso considerar a vida como uma ordem de propriedades e não como algo que responde a um conjunto de leis físico-químicas imutáveis. Se falarmos de ordem de propriedades, temos. Então, o que o Canguilhem está falando? Ordem de propriedade é um termo, uma expressão que o Canguilhem tenta usar para falar de um jeito mais fenomenológico, de características que existem nos seres, e não como algo que responde a um conjunto de leis específicas. Então, ele vai falar que se falarmos em ordem de propriedades, citação 23, temos uma organização de potências e uma hierarquia de funções cuja, olhem que lindo, cuja estabilidade é necessariamente precária, por ser a solução de um problema de equilíbrio, de compensação, de compromisso entre poderes diferentes e, portanto, concorrentes. Ou seja, ordem de propriedades, então, está entendendo a vida como algo instável, precário, que está o tempo inteiro. Quando ele fala problema de equilíbrio, ele se refere a processos homeostáticos da medicina, ele se refere a processos de conflito dos sujeitos com o meio. Numa tal perspectiva, se você entender que a vida é só uma ordem de propriedades a partir desse tipo de conflito, a irregularidade, a anomalia não são concebidas como ascendentes afetando o indivíduo, mas sim sua própria existência. Eu sigo citando Canguilhem quando ele mostra como nosso ponto de vista da vida como conjunto de leis é o que leva à patologização que a gente aqui está tentando construir. É preciso reconhecer as variações, segundo Canguilhem, é preciso reconhecer os indivíduos. Na citação 24, a parte grifada, o desvio se apresenta como uma aberração que o cálculo humano não consegue reduzir à estrita identidade de uma fórmula simples e sua explicação se dá como erro, fracasso ou prodigalidade de uma natureza. Bom, nesse sentido o Canguilhem vai falar, aqui ele está falando dos naturalistas do século XIX, mas depois ele vai fazer análise de estudos da biologia da década de 60, de 3 biólogos chamados Jacques Monod, André Loff e não lembro qual que é o outro, que ganharam o Nobel da década de 60 e tal, como nesses livros de genética que mostram a variabilidade dos seres a partir dos esquemas todos, aí eles têm capítulos que se chamam o erro. E aí ele depois vai criticar isso, assim, como a variedade, mesmo nesses biólogos que na época eram contemporâneos do Canguilhem, elas ainda são consideradas. Aí na outra parte grifada, entretanto, um gênero vivo só nos parece viável uma vez que ele se revele fecundo, ou seja, produtor de novidades, por mais imperceptíveis que elas sejam à primeira vista. O Darwin, o Canguilhem não fala do Darwin nesse texto, mas ele é explicitamente darwinista. Pelo menos ele se apropria de uma ideia de Darwin que parece que a nossa humanidade não se apropriou ainda. Lembrem que no primeiro encontro eu trouxe uma citação do Canguilhem para vocês que norteava completamente ou talvez inteiramente esse seminário. Era aquela que dizia, deve estar aí na primeira folha do primeiro encontro, aquela que dizia que não existe uma diferença entre uma forma viva perfeita e uma forma viva malograda. E daí o Canguilhem pergunta, que falha pode se estabelecer em um indivíduo enquanto não se tiver estabelecido o que é a natureza desse indivíduo? Parece que Darwin, ao lado de Canguilhem, e como veremos na semana que vem, Freud, ofereceu a possibilidade de conceber uma natureza incessantemente produtora de novidades que não tem uma intencionalidade que a leve para o melhor ou para o pior, mas uma natureza que simplesmente existe e que simplesmente produz a diferença.
É nesse sentido? Ó, tá acabando, ó, pra vocês ficarem calmos. Que os fenômenos patológicos questionam um discurso de que a natureza é regular, que possui leis definidas, constantes e ideais. Em um artigo intitulado A Monstruosidade e o Monstruoso, Canguilhem observa que essa variação, esse desvio radical representado pela monstruosidade, que ele está fazendo referência a textos do século XVIII que faziam catálogos de monstruosidades nos seres humanos. Gente que nasce sem cabeça, sem braço, sem orelha. Toda hora eu me lembro do Corcunda de Notre Dame. Os franceses têm uma coisa com monstruosidade, é bem engraçado. Eles têm muitos manuais, muitos livros sobre isso. E que fomentaram, enfim, coisas horríveis, de segregação racial e tal. Canguilhem observa que essa variação, esse desvio radical representado pela monstruosidade, indica a fragilidade das leis físico-químicas da vida, ao revelar a precária estabilidade com a qual a vida nos habituara. Eu estou lendo a citação 25. Ao revelar a precários patológicos, as monstruosidades revelam a precária estabilidade com a qual a vida nos habituara. Sim, apenas habituara, mas lhe fizemos uma lei de seu hábito. O que ele está falando? Que a gente tem uma impressão de que a vida tem uma certa organização. O monstro confere a repetição específica das leis físico-químicas, a regularidade morfológica, ao sucesso da estruturação, um valor tanto mais eminente quanto mais apreenda agora sua contingência. Então, a monstruosidade, a diferença, faz com que a gente, de alguma forma, valorize a ordem natural das coisas, os seres ideais, porque olha como é feio o desvio. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa aprender a contingência. Contingência significa aleatoriedade, o acaso. Ou seja, o monstro faz com que a gente valorize a ilusão de regularidade e sabemos que não é assim. Reconhecendo o desvio como algo original que opera... Sabemos que não é assim, dessa forma de reconhecer os desvios como algo original, como algo interessante, como algo proponente de novas formas, como uma possibilidade de uma nova existência. Não é assim que opera a medicina, a pedagogia, a psicologia, a psiquiatria, o urbanismo. Retomando Darwin, a seleção natural opera a partir da incessante produção de variações individuais. A seleção, quer dizer, a peneiragem pelo meio é, ora conservadora, em circunstâncias estáveis, e ora inovadora, em situações críticas do meio. Nós, aqui, filósofos, né, médicos, pedagogos, acho que todo mundo é um pouco assim, né? Trabalha com educação, ou está sempre explicando, engenheiros, TIs, urbanistas, biólogos. Temos uma responsabilidade de olhar diferentemente para essas circunstâncias críticas, para ver nelas, talvez, possibilidades de inovação e que não nos leve à necessidade de um restabelecimento de um tipo ideal a partir daquele sujeito desviante. A gente pode, exemplo que eu sempre dou é a criança na escola que se agita. A gente deve rever a criança ou deve rever a escola, né? Então, de alguma forma, eu poderia ficar aqui falando horas sobre o problema da escolarização, o problema das escolas, o problema da estrutura cultural que faz com que a gente patologize as crianças. Mas parece que a gente precisa dar um passo mais atrás e perceber como tem raízes desses modelos biológicos fomentando esse processo de psicopatologização. Cito Canguilhem, 27. Se então é verdade que uma anomalia, variação individual sobre um tema específico, só se torna patológica em sua relação com um meio de vida e um gênero de vida, o problema do patológico no homem não pode permanecer estritamente biológico, já que a atividade humana, o trabalho e a cultura têm como efeito imediato, alterar constantemente o meio e a vida dos homens. Nesse sentido que eu falo de responsabilidade nossa, né? De não deixar tudo restrito ao biológico. A cultura tem um efeito no entendimento do que é a vida, do que é a natureza humana. E em que medida nossas intervenções sobre o patológico, consideramos elementos que extrapolam o que diz respeito ao indivíduo. Falo desses elementos, eu me refiro ao meio que está ao redor desse indivíduo. Em que medida, em nossas intervenções, consideramos a relação do indivíduo com o meio e também do meio com o indivíduo.
de que forma as intervenções terapêuticas pensam o lugar da variação na natureza humana. Ou, de outro modo, pensemos se elas consideram esse dado da vida, notado nos animais domesticados, e naqueles que vivem em estado natural, se as nossas psicopatologias consideram esse dado que é a variação, a incessante produção de diferença. A psicopatologia é uma psicopatologia da diferença ou uma psicopatologia assentada em um modelo específico que diz o que deve ser ou o que não deve ser da natureza humana? Infelizmente, parece que é esse segundo fundamento que tem sido base para a construção de nossas teorias médicas, psicológicas, sociológicas, que podem vir a fundamentar determinadas ações políticas. Por conta disso, irei terminar o encontro de hoje. Já vou ligar aqui porque esse computador é demorado. Eu fecho aqui. Por conta disso, irei terminar o encontro de hoje com a fala de um deputado federal que se chama Luiz Felipe de Orleans e Bragança, para ilustrar um pouco mais a implicação política dos nossos questionamentos e deixar que vocês possam tirar suas vossas próprias conclusões sobre como certas concepções de natureza imprimem valores morais e naturalizam brutalidades. E que vocês também possam tirar suas conclusões sobre como é importante variar os comportamentos. Ah não, é isso aqui que tem mal contato. Qualquer coisa eu coloco aqui a legenda e vocês podem... Antes estava tocando, né? A questão da escravidão... Opa! Para. Eu não me preparei para nada nesse momento. Eu estava fazendo só uma retrospectiva da questão da escravidão no mundo, na história da humanidade. Eu percebi que a escravidão ela é tão antiga quanto a humanidade. É quase que um aspecto da natureza humana. Eu gosto de ler os clássicos gregos, assim como a história do Império Romano. E naquela época, lá atrás, primeiros registros da história, existia sim escravidão. Escravidão de atenienses contra espartanos, escravidão entre os povos asiáticos, escravidão entre as tribos africanas, escravidão das tribos indígenas umas com as outras, independente de raça sim, mas entre si. Faz parte de um aspecto do ser humano. Então, nesse contexto, é muito importante entender o que combate a escravidão. É muito importante entender o porquê que existe a escravidão no ser humano. Deputado, eu tô perguntando. É isso, gente. Se tem alguma dúvida, alguma questão, estou aqui disponível para o que for. Mas agradeço a presença. Não sei se vocês querem comentar, a gente tem mais uns minutinhos aí. Se querem falar alguma coisa.